Hi my friends, good morning, how are you today? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus os abençoe abundantemente e grandemente. São exatamente 7h10, 7h10 não, opa, Alan, que isso? 7h27 da manhã, mais um dia de vida começando. Eu quero agradecer a cada um de vocês, por você que se inscreveu no meu canal, você que está assistindo nos meus vídeos e não se inscreveu, se inscreva no canal, isso vai ser muito benéfico para mim, para eu continuar fazendo vídeos aqui para vocês, tá bom? Você que ainda não comentou, comente nos vídeos, dê like no vídeo, tá bom? Eu vou ter um prazer de interagir com você, vou ter um prazer de conversar com você, de responder a sua dúvida, a sua pergunta, a sua crítica, tá? Eu não tenho problema nenhum com crítica. Se tem algo que na minha vida me ajuda até evoluir, são as críticas, tá bom? Então, muito obrigado e bora pro vídeo, mais um teminha. Hoje eu quero falar sobre um tema muito bacana que se você cultivar, se você ter esse hábito, você vai evoluir bastante, que é a leitura. E por que você precisa começar a ler agora, hoje? A leitura, ela tem inúmeros pontos positivos. E dentre um dos pontos positivos da minha vida, dela, né, que ela passou para mim, é a gagueira. Eu era uma pessoa muito gago e muito ansioso, né? Eu era muito envergonhado. Ainda sou, ainda um pouco, então é o que eu falei. Se eu tiver algum erro, alguma coisa aqui, eu peço perdão para vocês, desculpa. Eu só aperto o play aqui, tô sentado, é isso. A única coisa que tem, ó, tá vendo? É o interfone do meu apartamento, então não tem aquele cenário lindo, aqueles LED, aquele computador, aquela coisa toda, tá? Pode ser que mais pra frente aí eu invista nisso e vamos ver o que dá, né? Mas por que você precisa ler? A leitura, ela transforma a sua vida, ela transformou a minha vida, literalmente, e para melhor, muito para melhor, tá? Muitas das coisas hoje que eu consigo fazer, muitas das coisas hoje que eu alcancei foi devido à leitura. Eu tenho um Kindle, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Um Kindle, ele é o que? Um dispositivo digital que você coloca livro. Então, ó, tá aqui na página que eu parei hoje, aqui em negrito, tá vendo? Ó? São as marcações que eu fiz. E isso aqui foi uma mão na roda, cara. Isso aqui, meu Deus do céu, como foi um presente que eu ganhei, né? Faz uns 3 anos mais ou menos que eu ganhei. E foi um dos presentes mais importantes que eu ganhei nos últimos 5 anos da minha vida, tá? Primeiro porque é pequeno, tá? Cabe aí mais ou menos aqui uns de 800 a 1.500 livros, dependendo da sua capacidade, tá? Então é muito bom. Eu que moro em apartamento, você que mora, você sabe disso, para ter livro físico é muito complicado, né? Se eu colocar 200 livros aqui, já metade da sala já vai embora. Então isso aqui foi muito bom. Tenho ainda livros físicos, tá? Mas são muito poucos. Eu tinha mais, a maioria eu doei muito, fui no sebo. Aqui em São Paulo tem o sebo, não sei como fala aí, mas sebo é um lugar onde que você chega e doa livro e você compra livro também. E tem livro a partir de R$1, tem livro de R$2, R$3. Acho que o livro mais caro que eu vi no sebo foi R$30. O mais caro, e livros assim, tipo, extremamente extensos, grandes, né, de 800 páginas e tal, mas você pega um livro de 200 páginas, dependendo do tema, é R$5, R$7, R$15, entendeu? Então, e muito bem conservados, né? Tem uns também que estão bem complicadinho, bem precário, mas a maioria é muito bem conservado. Então, eu fui no sebo, perto da minha casa, e os 80% do que eu tinha de livro eu doei. Alguns eu vendi e outros eu tenho, acho que uns 20 livros ainda físicos, 20, não passa de 20 livros, de pessoas que foram muito importantes na minha vida, que passaram pela minha vida, que estão na minha vida, e quando eu falo passaram, são pessoas que não estão mais nessa vida aqui, né, já foram morar com o Papai do Céu, então é um carinho que eu tenho muito grande por isso, então eu guardo e vou guardar até o final também da minha vida. Então, galera, leia. A leitura, ela é importante, tá? Eu entro nas redes sociais aí diariamente, então eu vejo um tema e tal, alguma coisa, alguma manchete, a galera só lê ali a thumb, né, e não lê a matéria, aí vai nos comentários e fala um monte de abobrinha, você fala, meu Deus do céu, isso quando lê, né, você nem lê direito, só vê ali e tal, a foto e não, é isso, é aquilo, é difícil. Então você precisa ler. Cultive a leitura. A leitura me ajudou a sair. Eu nunca fui um cara depressivo, mas já tive começo de depressão uns anos atrás. Foi um momento extremamente difícil que eu passei na minha vida. Eu falo que 2020 foi o pior ano da minha vida, acho que para muitos, né? Além da pandemia, mas foi um pior ano da minha vida. Mais pra frente eu vou falar o porquê disso, né? Eu vou abordar esse tema, né?
E foi o pior ano, assim, disparado, foi o pior ano da minha vida, em tudo, em todo sentido. Eu perdi em tudo, foi o pior ano da minha vida. E a leitura foi algo que me ajudou, né? Então, eu comecei a ler alguns livros, né, em 2020 e me ajudou muito. Então, graças a Deus eu não entrei na depressão, mas já eu namorei a depressão. Hoje não me considero um homem depressivo, uma pessoa depressiva, sou uma pessoa curada, né, dessas questões, e o livro me ajudou muito, a leitura me ajudou muito. Então, leia, cultive a leitura, tenha isso como prioridade diária, tá? A leitura, tá? Ah, mas o livro é caro, cara. Tem livro hoje de R$ 1, tem livro R$ 1, galera, pelo amor de Deus. Tem livro hoje de R$ 7. Você tem a capacidade de comprar um combão na adega e beber, encher a cara e gastar ali 50, 100, 150, 200 pau na semana, R$ 200 na semana, e você vem falar pra mim que você não tem R$ 1 para comprar um livro por R$ 1. Então, é prioridade, né? Eu sei que isso é prioridade, é o que eu falei, é algo muito importante, mas a maioria não pratica. E é por isso que nós vemos o país no jeito que está, a sociedade no jeito que está, porque ela não tem consciência, ela não tem um senso crítico. Quando você tem um senso crítico, você fala, poxa, será mesmo que essa pessoa que está falando isso para mim é verdade? Deixa eu pesquisar. Nem que você pesquise aí no seu celular, pesquisa lá, joga no Google lá, tal. Não, o que ele está falando aqui é mentira. Então, não é o certo. Então, isso aqui eu não vou seguir. Então, hoje eu vejo muitas pessoas sendo enganadas, caindo em golpe porque não lê. Não lê, galera. Entendeu? Não se interessa. A leitura não é só o livro. Eu estou falando hoje de livro. Mas a leitura é a todo momento você lê. Você vê a explicação, vê a matéria, sabe? Isso vai transformar a sua vida, isso vai fazer você pensar melhor, raciocinar melhor, sair um pouco da caixinha da bolha, entendeu? Então eu percebo, é a igreja, eu gosto muito de igreja, tá? Já fui muito para a igreja e continuo indo ainda, tá bom? Não tanto como antes, mas ainda continuo, mas muitas pessoas hoje são enganadas porque não lê. A pessoa, ela vai na igreja, espera um pastor, um padre, ou seja lá o que for, um bispo, porque cada igreja tem as suas diretrizes, né? E a pessoa, ela espera que aquele homem, ele fala algo para você que vai mudar a sua vida ali, e você vai sair dali mudado. E não é bem assim, né? Não é exatamente assim. Então, tem pessoas que eu conheci, tá? Que a pessoa tá há 15, 20 anos na igreja e ela sequer sabe ler a Bíblia. Ela não sabe o que é um versículo, ela não sabe como é que procura um versículo, um capítulo. Por quê? Porque não lê, entendeu? Cai num golpe financeiro, entra aqui no YouTube e procura coisas mágicas, clica no meu link, o cara tá lá, clica no meu link aqui que você vai ficar rico, tal, compre esse e-book, entendeu? Aí a pessoa compra e nem lê, entendeu? Aí fala, não mudei de vida. Não, acho que você não lê, você não tem esse hábito de leitura, então leia. A minha vida, ela só começou a dar um norte melhor, concreto, racional, quando eu comecei a ler. Então leia, por favor, leia. Tenha esse hábito de ler, porque você vai ver que a sua vida vai melhorar muito. Tá bom, galera? Mais um videozinho aqui no canal, um videozinho curto. Mais pra frente eu venho falando também, irei falar de alguns livros se vocês quiserem. E eu vou abordar porque eu tenho muito livro aqui, tá? No Kindle. É uma coisa excelente. Hoje um Kindle semi-novo, aí você vai pagar em mais ou menos R$150, tá? R$180. Se você for comprar um Kindle zeradinho na caixa, aí você vai pagar ali uns R$500, tá? Não é tão barato não. Só que, como eu falei, um semi-novo ainda você consegue comprar por 150, 100 ainda, dependendo do lugar. Tem várias plataformas aí de redes sociais que você consegue ter aquele, né, o marketplace, né, de semi-novo, e você pode comprar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho R$150 para dar. Cara, vai no sebo, vai no sebo lá e compra um livro ali de R$1, de R$2, começa assim, entendeu? Você não precisa começar com temas complexos, não, começa com um tema que você gosta. Eu comecei com um tema que eu gosto, que é finanças, entendeu? Então o meu primeiro livro faz quase 8 anos, né? Foi de uma amiga minha, tá? Inclusive, que me deu de presente esse livro, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, há muito tempo atrás, tá? Foi a primeira edição dele. Já teve, acho que outras 2 edições atualizadas, mas eu li desde a primeira edição. Eu tenho as 3, tá? Acho que é 2 ou 3, se não me engano, né? Atualizadas, e eu li a primeira edição já há muito tempo atrás, e ali eu falei, poxa, que legal. Aí dali em diante eu comecei a ler outros livros e vejo outras coisas, mas gosto muito de finanças, política também, leio muito sobre política, o campo político, e isso me ajuda bastante, me ajuda a encarar a vida
com outros olhos, de outra forma. Então, hoje a minha dica para você: leia, cultive a leitura, faça a leitura, tenha pensamentos críticos, tenha pensamentos fora da bolha, entendeu? Aquela pessoa tá falando aquela coisa, por quê? Por que tá aí? Por que tá passando isso na televisão? Por que estão falando isso? Será que isso está certo? Leia pelo menos a matéria, para depois você dar a sua opinião. Leia, tá bom? Galera, mais um videozinho. Novamente eu peço desculpas a vocês pelos erros, pelo erro de português se eu tive aqui, pela voz engasgada, mas é isso. Aperta o play, cada dia eu vou melhorando e vamos seguir em frente, tá bom, galera? Forte abraço, tenha um ótimo dia e valeu!